E eu não estou aqui, eu não vou ser hipócrita de dizer que, não, eu concentrava. Obviamente eu desconcentrava também, já tive erro assim também, mas é um jogo eliminatório, um jogo que não pode acontecer e um gol tomado pelo Juventude que pode custar a eliminação. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome, você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. O Juventude tomou um gol nos acréscimos. Pro torcedor do Fluminense, acho que até não ficou ruim, né? A derrota diante das circunstâncias, os jogadores poupados e tudo mais. Queremos ouvi-lo, certo? Como também faço questão de ouvir Carlos Eduardo Mansur. No final das contas, Mansur, eu acho que o saldo até é positivo pro Fluminense, né? Diante do que foi o jogo, a pouca criação do Fluminense ao longo da partida, as melhores oportunidades do Juventude, o fato do Mano ter poupado seus principais jogadores, um saldo de uma derrota com um gol de diferença não é o pior dos cenários pensando no jogo da volta, certo, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca, totalmente de acordo. Primeiro, para mim, corretíssima a decisão do Fluminense, absolutamente justificável de poupar jogadores em meio a essa maratona que os clubes vão ser submetidos, estão sendo submetidos os times que estão em 3 competições simultâneas. E se a gente pensar no impacto para a vida e para o futuro de um clube, de um rebaixamento, que eu acho que no caso do Fluminense, tudo indica que o Fluminense está no caminho de se livrar dessa situação no Campeonato Brasileiro, mas enquanto não se livrou, é preciso pensar que o impacto de uma eventual queda é muito maior do que não avançar na Copa do Brasil, por melhor que seja a premiação do torneio, que de fato é significativa. E, como ficou demonstrado no jogo, ainda é possível para o Fluminense, mesmo administrando alguns jogadores, passar pelo Juventude no jogo de volta com a desvantagem de um gol. Agora, a atuação ela é retrato para mim, primeiro, de um Fluminense que tem 2 questões que ainda estão postas, porque os resultados seguidos passaram uma impressão de que estava tudo resolvido com a simples troca de treinador, uma transição de modelo de jogo, estava tudo absolutamente resolvido. O Fluminense ainda vive uma transição muito radical na sua forma de jogar, uma mudança, e os números mostram isso, alguns números do Fluminense nos seus jogos recentes mostram essa mudança, e ainda não é dentro dessa nova forma de jogar um time pronto para alterações muito profundas da sua equipe, naturalmente isso tem um impacto. Além disso, tem algumas questões individuais, momentos de jogadores que estão bastante abaixo, né? Alguns jogadores têm dificuldade de render. Acho que esses são alguns bons temas para a gente conversar sobre esse jogo. Alex, quero ouvi-lo também, não só sobre o jogo de hoje, mas já fazendo uma projeção para a semana que vem, porque o Fluminense tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense joga no próximo domingo contra o Bahia, jogo no Maracanã. Então são 2 jogos seguidos no Maracanã, porque na quarta-feira recebe o Juventude pelo segundo jogo da Copa do Brasil. E no outro final de semana tem clássico contra o Vasco. Esse jogo deve acontecer no Newton Santos. Vasco e Fluminense devem se enfrentar lá. Pelo menos não há viagens para o Fluminense nessa semana. São 3 jogos no Rio de Janeiro. O Manos vai ter que administrar de novo a questão física, a saber se vai jogar com os titulares na quarta-feira que vem contra o Juventude ou se de repente ele vai mexer um pouco na escalação, mas talvez utilizar jogadores que hoje descansaram para que esses possam fazer de repente, já que tiveram um descanso, né, nesse meio de semana, fazer de repente 3 jogos na semana que vem, Alex. Boa noite. Qual que você imagina que vai ser a estratégia? Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur, todo mundo que está em casa. Assim, acho que o principal é importantíssimo, na verdade, o fato de não ter viagem. Isso aí já ajuda muito você já terminar e não ter o desconforto de alguma viagem um pouco mais longe para esse momento dessa sequência de jogos. Ele vai ter que administrar, só que ele vai administrar realmente seus principais jogadores, né? Que é a questão do Arias, principalmente, se a gente for colocar hoje em dia, é aquele que ele tem que fazer isso, com alguma outra exceção. O Thiago também, pela idade, né, Alex? E o Thiago também, mas o Thiago, cada jogo desse que ele repousar, e um exemplo, esses 3 jogos em casa, com a sequência que vai ter, que são jogos à noite praticamente, é bem provável que ele consiga jogar, depende do desenho de cada jogo. É a única coisa que a gente não sabe o que vai acontecer no próximo jogo, pelo momento que vive o Fluminense. E aquilo que o Mansur falou de individualmente, o que ajuda isso ainda é que o Mano ele conseguiu encontrar um equilíbrio para esse Fluminense, para ele se proteger,
de alguma forma, fez 2 tempos, se for ver hoje, distintos, mas é um time que eles sabem que eles podem render, mas eles não têm certeza do que eles vão poder fazer pelo momento que eles vivem. Mas não pode descuidar realmente do Brasileirão, porque às vezes passa mais 2, 3 rodadas aí, você não vence, seus adversários vencem, você fica sempre correndo atrás num lugar que é muito incômodo e traz uma pressão muito desagradável. Acho que a decisão do Mano passa muito por isso, né? De não levar toda a força a campo hoje. Sem dúvida. Porque os resultados são bons, por mais que haja um tropeço, né? Hoje eu tenho a vida, esse tropeço contra o Juventude. A moral da equipe não se abala por esse resultado, né? Todo mundo já concentrado no jogo do final de semana, né? A prioridade está muito clara. Primeiro, eu acho que tem 2 coisas que estão norteando essas escolhas. Uma é claramente o calendário, com a prioridade da emergência que o Fluminense se colocou no Campeonato Brasileiro. A outra, se você olha cada escolha do Mano, jogo a jogo, para mim, ela tem uma palavra que é a palavra de ordem nessas escolhas, que chama vigor. Quando você olha, por exemplo, a saída do Douglas Costa, a possível saída do Gabriel Pires, menos minutos que o Renato Augusto vem tendo nos últimos jogos. Hoje, menos minutos que o Keno vem tendo. Quando ele entra no segundo tempo hoje, a primeira a sair, quem sai no intervalo? Marcelo. Também. Então, Marcelo jogando mais à frente e não como aquele lateral. Acúmulo de jogadores num momento de carreira mais avançado, que faziam o Fluminense apostar muito em qualidade técnica e menos em vigor para combater, para pressionar, é algo que o Mano tenta virar a página. E isso tem sido muito claro, né? As escolhas são para equilibrar e ter sempre um time vigoroso em campo. Aí quando você olha o jogo de hoje, onde o Fluminense, na formação que iniciou o jogo, que é uma formação que poucas vezes tinha jogado, ou nunca tinha jogado, onde ele se fragilizava mais, na minha opinião? Quando ele tinha o Marcelo como meia central. Ficava um pedaço de campo grande para ele cobrir, para ele correr, para ele percorrer. E o conforto que o Juventude tinha para sair de trás, com Marcelo e Cauã Elias como o primeiro combate, era muito grande. O Juventude saía com muita tranquilidade dessa primeira pressão. Atraía os volantes, sem o André à frente da área do Fluminense ficou muito problemático. O Martinelli não vive um grande momento. E a dupla dele com o Nonato no primeiro tempo também não funcionava em termos de proteção da área, tanto que o Mano volta para o segundo tempo tentando fazer um tripé na frente da defesa, mas a entrada do Felipe Andrade também não resolveu o problema de proteção. O Fluminense era muito passivo, tomou os gols muito rapidamente e me chamava a atenção como do outro lado do campo ele produzia ofensivamente muitíssimo pouco. Esse Fluminense que tem sido competitivo no Campeonato Brasileiro tem vivido de menos bolas para resolver os seus jogos, né? Tem vivido de menos, não é um time especialmente criativo. Agora, aí faz a diferença também a qualidade técnica. Quando o jogo parecia que ia se encaminhar para uma vitória, para uma derrota mais difícil de reverter no Rio, você tem o talento. E aí, para mim, é um dos grandes trunfos do Fluminense, além dessa reorganização que no Brasileiro tem dado mais vigor defensivo, hoje não deu por uma série de fatores, é a questão da qualidade técnica. O Fluminense tem de onde tirar para resolver jogos. E o Arias hoje resolve com um cruzamento muito bonito que encontra o Thiago Santos para diminuir a desvantagem. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui no papo Paulo César Vasconcelos e Ramon para a gente falar um pouco mais sobre o que foi essa vitória do Juventude 3-2 no Fluminense, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Agora, é inegável também, PC, Ramon e meus amigos, que qualquer time sentiria falta, né, de Thiago Silva, de André, de Ganso, de Arias. Era natural que a criação diminuísse, né? O que surpreendeu é que diminuiu demais. O Fluminense hoje pouco incomodou o Juventude ofensivamente, até que os titulares entrassem em campo na segunda etapa, né, PC? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex, quem nos acompanha. Efetivamente, no segundo tempo, a produção ofensiva do Fluminense ela foi muito baixa. Exceto por uma finalização do Keno, que ele até faz um gesto, poxa, por centímetros a bola não entra. E o Fluminense não criou no segundo tempo. E aí veio o gol, que é muito mais resultado desse brilhante e determinado e talentoso jogador, que é o Arias, e da desatenção do outro lado de quem acredita equivocadamente que o jogo acabou. A marcação do Juventude no segundo gol do Fluminense, ela está, a gente comentou isso, não é, Ramon? Absolutamente concentrada na bola, não está percebendo os movimentos. Alex, Ramon foram jogadores, sabe, parece ter um determinado instante no jogo, especialmente ali próximo do fim, em que o jogador despluga da partida. Ele já está numa contagem regressiva. Jogador brasileiro, muito mais. O jogador brasileiro de forma acentuadíssima, né? Ele despluga e aí ele acha que o jogo já acabou.
O gol marcado pelo Thiago Santos é um dos exemplos mais bem acabados disso. O Arias está concentrado, determinado, porque o time dele está em busca de um gol para reduzir aquela diferença. E o Juventude está só acompanhando, não é, Ramon? Desculpa. Diga. Só um detalhe, numa Copa, quando você está a 2 minutos do fim do jogo, não faltam 2 minutos, faltam 92. Exato. E isso é um desafio, especialmente, Mansur, para as equipes brasileiras. O desafio é você convencer os seus jogadores que, ganhando, você tem que estar atento e perdendo, você não pode abrir mão de jogar. E hoje o Juventude leva o segundo gol e a fisionomia do Jair Ventura no final do jogo traduziu o abatimento, porque o time entendeu que o jogo já tinha terminado. Esse cruzamento não vai dar em nada. E aí o Fluminense estava ligado no jogo. Tudo bem, Ramon? Boa noite. Desculpa, primeiro boa noite, né, Diniz, Mansur, Alexia, todo mundo que está acompanhando a gente. Foi um Juventude, como o Mansur falou, assim, com um volume de jogo muito grande, né? Especialmente no segundo tempo, no início ali, o Jair Ventura conseguiu, do segundo tempo, conseguiu encaixar um pouco melhor o Jean Carlos, né, jogando mais próximo do Eric Farias. O Eric Farias pisava muito na linha, justamente para criar aquela dúvida e deixar esse espaço para o Jean Carlos trabalhar e flutuar, e deu certo. Ele finalizou, ele fez o cruzamento do gol e ele finalizou com muito perigo logo após. E aí o Mano respondendo no segundo tempo, coisa que o Fluminense estava conseguindo no primeiro, que era conseguir controlar essa questão dessas infiltrações. Assim, o Fluminense ele tentava fazer uma pressão no início do jogo, após essa saída que você citou, que o Juventude conseguia sair dessa primeira pressão. O Fluminense já logo se retraía e ficava no bloco médio, justamente por ter o Marcelo, por não conseguir fazer essas coberturas longas, né? Depois eu vou chegar no Marcelo e falar um pouco dele também. O Fluminense conseguiu fazer uma coisa também, que todo time, numa fase eliminatória, jogando fora de casa com um time com algumas mudanças, só em fazer um gol no início. Que aí ele consegue controlar um pouco mais a partida. Só que no segundo tempo, como eu falei, com essas mudanças e com uma competitividade maior do Juventude, o Juventude me pareceu melhor fisicamente, de perna, mais leve, né, nas suas ações, conseguiu fazer o resultado, né? Só que, desconcentrando nesse final, Alex, a gente foi jogador e eu não estou aqui, eu não vou ser hipócrita de dizer que, não, eu concentrava. Obviamente eu desconcentrava também, já tive erro assim também, mas é um jogo eliminatório, um jogo que não pode acontecer e um gol tomado pelo Juventude que pode custar a eliminação. O que ficou bastante claro também hoje foi a dificuldade do Fluminense em defender a bola aérea, né? Muito. O Juventude no primeiro tempo teve 3 oportunidades muito claras para fazer o gol na bola aérea, mas por um erro de execução, um erro técnico do jogador ali que teve a chance de cabecear, o gol não saiu. Foram oportunidades em que eles estavam livres, né? E você sabe que tem um detalhe, por exemplo, sai o Nonato, que tem 1,65 m, e entra o Felipe Andrade, que tem 1,83 m. E, no entanto, eleva a média de altura, evidentemente. E, no entanto, isso não foi corrigido. Tem um problema grave de posicionamento. E aí você vê o tamanho da importância da presença do Thiago Silva. Enquanto o Thiago Silva atuou, o Fluminense não sofreu nenhum gol nos seus últimos 3 jogos. E, ao mesmo tempo, hoje sofreu 3. E se foi uma defesa segura nas partidas anteriores com o Thiago, nas bolas cruzadas sobre a área, foi também uma equipe mais segura na sua saída de bola. A saída de bola hoje, e isso está também direcionado ao meio de campo, o Martinelli não está conseguindo ser um jogador que dê prosseguimento a essa saída de bola, foi muito irregular. Agora o Fluminense volta para o Rio de Janeiro celebrando o gol marcado pelo Thiago Silva. Para fechar com vocês aqui, PC e Ramon, queria mostrar uma imagem, a gente está vendo os melhores momentos, mas queria mostrar uma imagem para vocês. A comemoração do Mano. A dura do Mano. A dura. A dura do Mano no Martinelli, em determinado momento ali do primeiro tempo, 35 minutos do primeiro tempo. A gente vai mostrar a imagem já para vocês. O Martinelli, na sua característica, né, ele é um jogador que tem essa capacidade, embora não viva o seu melhor momento, como bem citou o Mansur aqui, ele tem essa capacidade de sair com a bola no chão e, às vezes, num drible, desconcertar a marcação adversária e abrir o campo. E foi o que ele tentou fazer ali, demorou um pouco, foi lento para a bola, acabou perdendo. Olha o Mano! São duas... Eu achei que ele ia entrar ali e pegar o Martinelli pelo pescoço. Você sabe o que esse lance mostra? Uma das coisas mais difíceis na vida... Ele pede desculpa lá, pessoal. Desculpa, claro. professor, desculpa aí. Eu errei. Uma das coisas mais difíceis na vida é a gente ter autocrítica.
Se o Martinelli tem a percepção de que esse não é um momento favorável e isso acontece, ele não tenta uma jogada que é característica. Porque se ele não está passando por um momento favorável... Agora, a irritação do Mano, me parece, ela é acentuada porque o Martinelli fica no chão como quem disse, foi falta. E não foi falta. Mas isso pro nível do Martinelli mostra muito do momento dele. Sabe aquele negócio, parece que o Nilmar ele usava assim, tipo, baixar a cortina, né? Apagar a luz para ele, né? Ele não sabia o que fazer, né? Daquela desconcentrada no momento que ele estava. Quantas vezes a gente já viu ele sair disso, né? Ele nem se protegeu aqui, nem se antecipou pelo da frente. E o Mano percebeu, a hora que cai, tem momento que parece que você não tá no jogo. O curioso é que o Mano, antes do Martinelli perder a bola, ele tá fazendo assim, ó. Tipo, o Martinelli dá a bola no fundo. Até o Mano já enxergou o espaço lá. E aí o Martinelli demorou, segurou, perdeu a bola. O treinador já correu atrás de você no campo assim, ô Ramon? Não. Na lateral é mais fácil, o cara já pega pela camisa. Nem o Lisca. Nem o Lisca, mas eu já perdi bola assim também. Acontece. É que tudo aberto pro jogo. Quando você perdeu, alguém falava de você. Hoje você tá aqui pra falar deles. Mas está tudo aberto para o jogo da volta, evidentemente, a ver qual será a equipe que o Mano vai colocar em campo na quarta-feira que vem, né? Ah, sim, porque antes do jogo, em entrevista a Camila Barbieri, o Mano reclamou porque o Bahia, que é o adversário do domingo, jogou na terça-feira contra o Botafogo. O Bahia chegou, se não me engano, segunda-feira no Rio de Janeiro e está passando a semana inteira no Rio. Uhum. Iria ficar, mas eu até fui consultar depois a assessoria do Bahia. Eles teve uma mudança, eles voltaram. Porque a princípio ficaria. Mas independentemente disso, o Bahia jogou na terça. O Fluminense está jogando hoje, volta amanhã para o Rio de Janeiro, só vai ter efetivamente como preparação para o jogo com o Bahia um dia, que é o sábado. Né? Então, eu não sei, porque eu não acredito que o Fluminense está, nesse momento, querendo abrir mão de uma competição ou outra. Esse agosto vai ser um agosto definidor do futebol brasileiro. Quando setembro chegar, a gente vai saber quem está disputando o quê e como estará preparado. Há quem possa sobreviver nas 3 competições. Eu acredito que tem equipe que vai passar por isso, vai sobreviver nas 3. Agora, outras equipes não sobreviverão e a gente vai ver. Mas o Fluminense não vai abrir mão do jogo contra o Bahia e nem vai abrir mão do jogo quarta-feira. Entendo que serão os titulares no domingo e serão os titulares na quarta. Mas tem Vasco no final de semana também, né? Meu amigo. No outro final de semana. Jogando em casa é mais fácil. Jogando em casa é mais fácil. São 3 jogos do Rio que ameniza, a gente, por tradição, tem festa junina em junho e julho. Mas a fogueira vai ser pulada em agosto. E essa fogueira vai cada vez mais aumentar a sua chama. O problema não pode queimar, né? Não pode depender muito do que acontecer contra o Bahia. A urgência pode aumentar ou a urgência pode dar uma atenuada. Se ganha do Bahia, sai da zona do rebaixamento, e aí né? Vê um horizonte diferente. Você se aproxima. Nada vai ser definido nesse jogo de domingo, porque tem o sofrimento. Mas assim, para as pessoas entenderem que a tabela foi feita lá atrás. Quando chega agora, eu concordo que poderia ter uma maliedade de falar assim, poxa, de repente eu vou trocar. Mas eles não imaginavam que chegaria de terça, quinta para o outro jogo. A diferença ela é grande para o Fluminense que vai jogar. Então, nesse sentido, poderia ter um bom senso mudar algum jogo de quarta para quinta, trazer o Fluminense, mas lá, quando foi feita a tabela, eles não tinham isso, né? Mas ao mesmo tempo, né, no final de semana foi o contrário. Né? Porque o Fluminense teve mais tempo de recuperação, porque está jogando na quinta-feira, em relação, por exemplo, aos times que jogaram na terça ou na quarta, né? Então tem essa diferença também, que hoje, nessa semana, privilegiou Fluminense e Juventude. Paulo César Vasconcelos. Ramon, obrigado, meus amigos. Bom programa para você. Eu queria só ouvi-lo, Ramon, antes de me despedir, porque você falou, daqui a pouco eu falo sobre o Marcelo, e no fim você não falou. Eu gostaria de falar da questão dessa adaptação dele ao meio de campo. Obviamente todo mundo sabe do Marcelo. O Mano não usou ele na lateral ainda. Não, então, o Mano já chegou dizendo que quer utilizá-lo no meio. Obviamente todo mundo sabe que a capacidade que tem o Marcelo de jogar no meio de campo, né? A qualidade técnica que tem. Só que ao mesmo tempo, né, Alex, se for lateral e meia, ele pode falar muito melhor do que eu. Essa adaptação aos movimentos que ele faz. Uma coisa é ele jogar com o Diniz, vir participar por dentro esporadicamente do jogo e voltar para a lateral. Outra coisa é você começar o jogo. Ele tem que se adaptar a receber a bola de costas, ele joga praticamente o jogo inteiro de frente, movimento de domínio, de saída para o lado direito, para o lado esquerdo. Então ele precisa de adaptar. A torcida vai acostumar agora ver o Marcelo um pouco mais no meio de campo, tem que ter essa paciência porque demanda tempo, mesmo sendo Marcelo. E Ramon, acho que tem uma outra questão. O Ganso, por exemplo, que é um outro jogador que se discutia muito que o rendimento dele tinha aumentado muito, de novo, num trabalho com o Diniz, porque as opções de passe estavam muito mais próximas. É como se o campo tivesse menor para ele percorrer.
O Ganso fez ótimas partidas com o Mano, já. Sim. Mesmo com o Mano, fez ótimas partidas. Agora, nessa adaptação do Marcelo, você tem um outro fator, né? Que servia para o Ganso se adaptou, mas que o Marcelo vai precisar se adaptar. O campo é maior agora. Muito maior. É dinâmica. No muda- segundo Não tem tempo. tantas dessas aproximações, por vezes você vai defender muito atrás, tem muito campo para percorrer, para atacar. É uma situação um pouco diferente. Para mim, as duas aparições do Marcelo como meia com o Mano, nesse início ele sentiu bastante os jogos. Ele teve que fazer uma cobertura longa no primeiro tempo. Eu falei Foi. segundo agora, mas Ele no primeiro, recuperou a bola. que ele deu o carrinho, Foi. ele fez uma força para chegar na bola, coisa que não é. O Marcelo não tem essa capacidade de dar esse pique longo toda hora. E o campo ficando distante dessa coisa que o Mano gosta de jogar, né? O Mano é um jogador, um treinador que joga muito posicional, mas ao mesmo tempo espaça um pouco. O Marcelo não vai conseguir fazer. Fora que tem uma coisa, né? Pro adversário muda. Uma coisa é o Marcelo já estar lá como meia. Outra é ele chegar Perfeito. com a bola. Como um a mais, no como meio um a campo já mais. preenchido. É isso. Exatamente. E de frente. Essa é a diferença. Ramon, obrigado. PC, bom descanso, Abraço, meus bom programa amigos. pra você. Obrigado. Seu Valeu. joelho, Ramon, esteja sempre melhor que o do Felipe. Ah, mas isso não tem como não tá. Vamos Não, fazer o mas seguinte. sofreu também, Ixi, aqui a concorrência é braba.